Bom, hoje a ideia é a gente discutir um pouquinho, para terminar essa parte de alterações vasculares. A gente já viu um monte de coisa de como que sangra, como que deixa de sangrar, e a ideia hoje é a gente discutir de forma mais detalhada um dos principais processos que leva a muitas complicações cardiovasculares, está relacionado de uma forma muito importante às principais causas de morte cardiovascular, que é a aterosclerose, e uma das suas consequências, bem menos comum que o processo de aterosclerose, que são os aneurismas de aorta. Tá? Bom, é importante a gente lembrar que tudo começa com a nossa amiga célula endotelial. Tá? Se vocês lembrarem, a gente já falou bastante de endotélio quando a gente discutiu trombose, falando lá na tríade de Virchow. Então, o que está associado a um processo que leva a uma ativação endotelial normal? Então, quando a gente está em condições fisiológicas, que a gente tem um indivíduo normotenso, com um fluxo laminar preservado, em algumas situações, como hipóxia, acidose ou inflamações que levem à produção de citocinas e fatores de crescimento, a gente vai ter uma ativação desse endotélio. Esse endotélio vai deixar de ser uma célula simplesmente de revestimento para ser uma célula biologicamente mais ativa, produzindo fatores de crescimento, mediadores vasoativos, molécula de adesão, e desencadeando todo aquele processo que a gente já conhece de desenvolvimento das respostas teciduais. Em condições anormais, o que acontece não é só uma simples ativação do endotélio. A ativação do endotélio é vista no contexto da resposta fisiológica, né? Quando eu tenho um fluxo turbulento ou quadros de hipertensão, infecções com produtos bacterianos, tabagismo e produtos lipídicos, isso leva a um quadro também de ativação, mas uma ativação descontrolada desse endotélio. Portanto, uma disfunção endotelial. Tá? Essa disfunção endotelial vai culminar também na produção de fatores de crescimento, citocinas, mas além disso, ela vai ativar processos pró-coagulantes, lembra do que a gente discutiu para a trombose, moléculas de adesão e também mediadores vasoativos que podem potencializar ou manter um status pró-inflamatório nesses vasos. Tá? Quando eu tenho esses processos de disfunção, o endotélio vai estar comprometido e ele vai trazer junto com ele outros componentes da parede celular, tá? Iniciando-se pela camada íntima, que é a camada que tem maior contato com o sangue e as possíveis alterações relacionadas a ele. Então, em condições normais, o que a gente tem numa artéria? A gente tem aqui a camada endotelial, uma pequena quantidade de tecido conjuntivo, uma lâmina elástica interna e a camada muscular, a camada média do vaso propriamente dito. Quando eu tenho processos patológicos que culminem com disfunção endotelial, os mediadores liberados vão favorecer a quimiotaxia de células. Os fatores de crescimento vão favorecer a proliferação celular e deposição de matriz, o que vai gerar algum grau de espessamento dessa camada íntima. Tá? Sempre acontece isso? Não. O processo de espessamento da íntima depende muito do grau de agressão do endotélio, de disfunção endotelial, e do tipo de origem dessa disfunção. O que está causando efetivamente essa disfunção. Tá? Antes da gente discutir a patogênese propriamente, é importante a gente deixar alguns conceitos claros, porque vocês vão ouvir esses conceitos o tempo todo. Aterosclerose, arteriosclerose, arteriolosclerose, parece tudo a mesma coisa,
mas não necessariamente é, tá? Então, começando pela diferença de arteriosclerose e aterosclerose. A arteriosclerose, pegando a definição e a base do processo, é qualquer enrijecimento ou endurecimento das artérias, de qualquer tipo, por qualquer processo, tá? Então, ele é um termo mais genérico para o espessamento com perda de elasticidade do vaso, tá? Esse espessamento e perda de elasticidade pode acontecer por qualquer tipo de mecanismo, não necessariamente pelo acúmulo de gordura, que é o que a gente está mais acostumado a ver na aterosclerose, tá? Então, aqui tem alguns tipos, que são os principais tipos de arteriosclerose. Um deles é a arteriolosclerose. Arteríolo, pensando analogamente a essa definição, é o próprio endurecimento das artérias, mas geralmente associados a artérias de pequeno calibre. Isso acontece em arteríolas. Em que situações que eu tenho isso? Por exemplo, quadros em que eu tenho a chamada hipertensão renovascular, uma hipertensão associada a um aumento de tônus dos vasos no rim. Normalmente isso acontece e é acompanhado do espessamento da camada média dos vasos renais, tá? Eu posso ter esses tipos de espessamento por acúmulo de células, que é a arteriolosclerose hiperplásica, ou por deposição de um material hialino, como esse aqui, ó, que está aqui a chamada arteriolosclerose hialina. Vejam que o que sobrou da luz desse vaso é isso aqui, ó. Aqui tem o pretinho, até o núcleo da célula endotelial. Ó. Essa deposição, ela pode acontecer por uma série de mecanismos. Doenças de depósito podem levar a isso. Disfunções metabólicas podem levar a esse tipo de arteriolosclerose hialina, tá? A arteriolosclerose hiperplásica geralmente está associada a quadros de hipertensão, principalmente quando a base dessa hipertensão são vasos menores. Um detalhe interessante, quando a gente está falando de arteriolosclerose, a gente está falando basicamente de um comprometimento da camada média do vaso. Seja ela uma camada muscular, no caso das artérias musculares, seja ela a camada que é mais constituída por fibras elásticas das artérias, das grandes artérias elásticas do organismo, tá? O segundo grupo que se encaixa na definição de endurecimento, de enrijecimento das artérias, da arteriosclerose, é a esclerose de Monckeberg. Também é um processo que compromete basicamente a média, em que a gente tem normalmente um processo de hialinização e calcificação. Isso que vocês estão vendo aqui meio quebradiço, roxo, é calcificação. Tá? Como que esse processo se desenvolve? O lugar mais comum que a gente tem esclerose de Monckeberg é no útero. Tá? Isso tem uma explicação fisiopatológica básica. Na mulher em idade reprodutiva, o fluxo sanguíneo uterino, ele é muito variável. Tá? Ele pode variar nas diferentes etapas do ciclo, sendo tendo que gerar um fluxo maior em determinadas etapas e menor em outras. Durante a gestação, você tem um processo de aumento muito grande de demanda por parte do útero e da própria nutrição fetal através da placenta, então você precisa de vasos uterinos que tenham alto poder de regular fluxo. Nas mulheres menopausadas, esse grande intervalo de adaptação para dar fluxo não é tão necessário. Tá? Você tem menos variações hormonais, portanto, acaba tendo menos impacto em ciclo, e ciclo incluindo proliferação de endométrio e coisas do tipo, e você não tem mais gestação. Então, você não precisa de uma grande
adaptação. O que acontece? Você começa a ter um processo de envelhecimento desses vasos, uma atrofia, mas que é uma atrofia que acontece de forma diferente. Você tem uma destruição dessas células, tem uma hialinização, uma substituição por tecido conjuntivo e calcificação. Esse é o tipo de coisa que a gente vê bastante no útero de mulheres mais idosas. Tá? Por que isso aqui a gente chama de arteriosclerose? Porque eu também tenho enrijecimento, rigidez e perda da elasticidade. O terceiro grupo, e mais importante do ponto de vista de repercussões clínicas e de prevalência na população, é a aterosclerose, que basicamente está relacionado ao desenvolvimento de placas, acúmulo de gordura e fibrose. Não é à toa que ela entra no grupo da rigidez, tá? E que tem um componente muito característico que é comprometer a íntima dos vasos. Você pode comprometer camada média secundariamente, mas em geral a origem e o desenvolvimento de grande parte do processo se dá na camada íntima, tá? Antes da gente entrar na patogênese propriamente, é importante a gente lembrar que a aterosclerose é uma doença e um processo patológico que tem diversos fatores de risco, só que entra para aquele grupo das doenças multifatoriais. Diferente das infecções, que você tem lá um micro-organismo que você consegue identificar claramente a etiologia, na aterosclerose isso não é tão simples assim. A gente tem um grupo de fatores que estão aqui, que são os fatores que a gente chama de constitutivos, ou são aqueles que você não consegue alterar, tá? Você não consegue agir sobre eles. Primeiro, idade. Tudo bem, tem um monte de gente que tenta agir sobre a idade. Ela é inexorável, tá? Principalmente do ponto de vista das artérias. Ainda não tem creminho para diminuir ruga e placa em artéria, então não tem jeito. Estudos de idade mostraram que a aterosclerose é um quadro progressivo. Progressivo de quando a gente nasce, tá? A gente nasce fazendo aterosclerose. Como que isso foi identificado? O principal estudo, os principais estudos que mostram isso são estudos com doadores, né? Então, isso aqui é um estudo de 262 transplantes de coração, que você pegou o doador e foi avaliar o percentual deles que tinha algum grau de aterosclerose de acordo com a faixa etária. O que a gente vê é que mesmo indivíduos com menos de 20 anos, um percentual não desprezível, aí, de 17%, já tinha comprometimento com desenvolvimento de placas de ateroma nessas coronárias. Conforme você vai aumentando a idade, isso tem uma participação, uma prevalência crescente, até que em indivíduos maiores de 50 anos, você tem mais de 4/5 das pessoas comprometidas por enrijecimento arterial às custas de processos da íntima, tá? A chamada aterosclerose. Esse gráfico aqui mostra também a evolução do quadro com a idade. Cada linha representa um estudo diferente, em uma diferente região do mundo. Você tem aqui no eixo X os anos e no eixo Y o percentual de indivíduos comprometidos por aterosclerose. Embora o percentual final ali seja variável, todos eles estão da casa dos 50% para cima. Em todos eles a gente vê esse mesmo perfil, de um aumento considerável com a idade. Então há sim uma relação direta. Tá? O segundo aspecto importante é o gênero. A gente tem uma prevalência menor de aterosclerose em mulheres em idade reprodutiva. Por quê? A despeito de todos os outros problemas que o estrógeno possa lhes causar, meninas, ele tem algumas coisas positivas. Entre elas, melhora o metabolismo lipídico. Tá? Melhorar o metabolismo lipídico aqui implica em você reduzir
consideravelmente o processo de aterosclerose, já que você não acumula esse colesterol nessa região. E fatores genéticos, como, por exemplo, história familiar. Toda vez que vocês tiverem um paciente com essas condições, vocês vão orientar que filhos, netos, fiquem atentos, porque a chance de você ter nessas pessoas é maior do que o habitual, tá? Além desses fatores que são os fatores fixos, a gente tem os fatores variáveis, aqueles fatores que podem ser modulados pelos hábitos de vida, tá? Por exemplo, hiperlipidemia. Hiperlipidemia eu coloquei em primeiro não à toa, tá? É um dos principais fatores de risco associado à aterosclerose. O acúmulo de colesterol, seja por um excesso de ingesta, seja por deficiências ou dificuldades de metabolismo, vão favorecer o seu acúmulo na parede das artérias. Tá? Que tipo de colesterol? Basicamente, o LDL. O colesterol, na verdade, é uma família, né, de lipoproteínas que está relacionada a uma família de lipoproteínas para carregamento, e são 3 tipos, basicamente. O LDL, o HDL e o VLDL. Tem a ver com a densidade dessas proteínas. E daí vem os termos associados que vocês vão ouvir o tempo todo, quando vocês falam, olha, fulaninho está com o colesterol alto. Aí o paciente primeira pergunta que o paciente vai te fazer: doutor, é colesterol bom ou colesterol ruim? Qual é a diferença básica disso? O colesterol ruim é o LDL colesterol. O colesterol que tem mais afinidade pelos receptores macrofágicos, que vai entrar de uma forma mais evidente nas artérias. O HDL, não. O HDL tem uma menor afinidade. Tá? E, na verdade, no equilíbrio, quando você tem uma quantidade maior de HDL, você acaba até produzindo menos LDL, por causa de uma relação estequiométrica na produção dessas moléculas no fígado. O que faz com que os índices ideais sejam um máximo X de LDL e um mínimo necessário de HDL para o indivíduo ter um perfil normal de lipidemia. Os pacientes hiperlipêmicos, em geral, são aqueles que têm LDL alto e HDL baixo. Tá? Vocês vão ver bastante ainda essas proporções de colesterol em diversos cursos da faculdade. Dieta e atividade física. É uma coisa interessante. A gente fica com uma imagem, quando a gente fala de aterosclerose, de gordura, de que isso tem a ver necessariamente com obesidade. Pode ter alguma correlação, mas ela é bem diferente do que a gente vê no paciente diabético, por exemplo. O paciente diabético tipo 2, em geral, a obesidade faz parte da vida dessas pessoas. A aterosclerose, não. Tá? O indivíduo rechonchudinho, assim como eu, pode ter níveis de colesterol muito altos. Da onde vem isso? Vem do fato de que não depende necessariamente de quanto tecido adiposo você tem, mas sim do processo de como você metaboliza esses lipídios, de quanto você ingere e de quanto você consome isso. Tá? Por isso que uma dieta equilibrada e atividade física regular otimizam a ingestão e consumo desses subprodutos. Tá? Hipertensão. Hipertensão é o principal fator de risco para a aterosclerose que a gente tem. Por quê? Imaginem que eu estou tratando de uma doença que tem basicamente disfunção endotelial. Quando eu tenho uma pressão aumentada, eu estou gerando um fluxo que é desregulado, aquele vaso não necessariamente está preparado para lidar com toda aquela pressão, tá? E ao mesmo tempo,
você tem um processo de aumentar a força de cisalhamento sobre esse endotélio. O endotélio que, se tiver gordura, já está propenso a ter disfunção, isso potencializa o processo. Tá? Então, a hipertensão, ela é um fator de risco importante e ela se estabelece junto com a aterosclerose com um processo de retroalimentação muito forte. Por quê? Ao mesmo tempo que, quando eu tenho uma pressão alta, eu aumento a força de cisalhamento, eu perco parte do meu fluxo laminar, e eu aumento a pressão sobre o vaso, quando isso favorece o desenvolvimento de aterosclerose, no processo de desenvolvimento de aterosclerose eu tenho rigidez da parede. E quando a parede vai ficando rígida, eu vou aumentando ainda mais a resistência periférica, que faz com que eu precise de mais força de bomba cardíaca e aumente a minha pressão arterial. Lembra que a pressão arterial é função do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Então, isso entra num ciclo de retroalimentação que, se eu não parar, degringola. Tá? Jeito de eu parar, controlar a hipertensão e tentar reduzir o acúmulo de gordura. Outros dois fatores que que influenciam esse processo de forma variável e que a gente pode modular através dos hábitos de vida é o tabagismo. Isso está relacionado basicamente à carga tabágica. Quanto mais tempo o indivíduo fuma, maior a chance e maior a gravidade do quadro de aterosclerose que ele desenvolve. Isso está associado não só ao metabolismo lipídico, mas especialmente ao efeito do cigarro sobre os vasos. Né? Ele libera vários dos componentes do tabaco, tem um efeito vascular promovendo vasoconstrição, e isso altera os níveis pressóricos e altera também o fluxo vascular local, potencializando o risco de desenvolvimento de aterosclerose. E diabetes, que está muito associado ao aumento dos índices de colesterol. Por quê? Tem uma coisa que a gente vai estudar com mais detalhes no ano que vem, quando a gente falar de fisiopatologia do diabetes, na endócrino, mas basicamente o que acontece no indivíduo diabético é que ele tem um monte de glicose no sangue o tempo todo. Glicose é ótimo, mas ela precisa ser absorvida pelas células. Quando ela fica circulante, em excesso, ela se liga a outras proteínas, ela faz um processo que a gente chama de glicação. E o colesterol, a molécula do LDL, quando é glicosilada ou glicada, ela adquire, primeiro, uma característica que diminui o seu aproveitamento periférico. Segundo, ela fica mais facilmente identificável e ela é mais fagocitada pelos macrófagos que se encontram ali na camada íntima dos vasos. Tá? Então, isso potencializa a aterosclerose. Independente do indivíduo comer mais ou comer menos, só o próprio processo metabólico pode favorecer. Óbvio que se o indivíduo come muito mais, ingere uma dieta desbalanceada, ele acaba unindo esses fatores. Por isso que o quadro é multifatorial. Tá? Além desses dois grupos de fatores, os fixos e os moduláveis, a gente tem outros fatores associados que não são necessariamente tão importantes e não são de desenvolvimento crônico, mas podem ter algum efeito. É o caso dos processos inflamatórios. Esse é um trabalho de uma corte grande que existe no mundo de acompanhamento já há mais de 30 anos, que mostra que os indivíduos que têm índices de proteína C reativa mais altos têm um maior risco relativo do que os outros de desenvolver aterosclerose. Tá? Essa proteína C reativa, na verdade, é um marcador de fase aguda, que a gente chama, aqueles marcadores que indicam para a gente que o indivíduo está com inflamação. Passando desses fatores de risco todos para o processo fisiopatológico propriamente dito, o que é que vale a pena a gente chamar atenção? Primeiro, o processo fisiopatológico tem 3 componentes principais, sendo que o principal, o mais importante deles, de longe, é o dano endotelial. Tá? Além do dano endotelial, a gente vai ter também, de uma forma mais crônica, a proliferação de músculo liso e a deposição de matriz extracelular.
O dano endotelial, ele dispara o processo, se retroalimenta com uma cadeia de eventos que leva à manutenção, perpetuação do processo e disparo posterior dos mecanismos crônicos. Quais são as etapas ou os passos que a gente tem para isso? Primeiro, você tem uma artéria, inicialmente você tem uma artéria normal aqui. Esse LDL em excesso começa a se acumular na camada íntima dos vasos, que está aqui. Esse acúmulo na camada íntima favorece, dispara um sinal, na verdade, de lesão tecidual. Isso favorece o recrutamento de células inflamatórias. Essas células inflamatórias chegam aqui, migram para dentro da íntima do vaso, ativam plaquetas, essas plaquetas se aderem aqui na periferia, enquanto isso, esses monócitos que viraram macrófagos começam a fagocitar essas moléculas de LDL e essa gordura, formando placas. Isso aqui é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório libera mediadores vasoativos e, como qualquer bom processo inflamatório, libera citocinas quimiotáticas e fatores de crescimento. Que, quando o processo cronifica, são responsáveis pela replicação de células, aqui, fibroblastos e células musculares lisas, e miofibroblastos, que vão originar ou outros fibroblastos ou células musculares, né? E deposição de matriz extracelular, colágeno e fibras elásticas, mas principalmente colágeno, que leva ao processo de enrijecimento. Tá? Vendo isso com um pouco mais de detalhe. A primeira coisa que a gente tem nessas situações, pode ser por um quadro de hipertensão ou por um acúmulo inicial daquelas lipoproteínas na parede do vaso, eu posso ter algum grau de obstrução desse vaso. E esse grau de obstrução pode levar a distúrbios hemodinâmicos, perda do fluxo laminar, basicamente. E quando eu perco o fluxo laminar, eu gero turbilhonamento, e se eu gero turbilhonamento, eu gero disfunção endotelial. A disfunção endotelial favorece, lembra que o endotélio com disfunção ou hiperativado, ou descontroladamente ativado, expressa um monte de moléculas de adesão que vão captar, vão se ligar a esse LDL e vão internalizar esse LDL. Tá? E o LDL vai então atingir a camada íntima. Aqui a gente tem o endotélio, aqui a gente tem a camada, as células musculares, isso aqui é a íntima, o tecido conjuntivo que fica abaixo, que é bem fininho. Na verdade, a gente está vendo uma visão bem ampliada dele. Esse LDL, quando cai nessa camada íntima, ele é reconhecido e se liga a diversas moléculas da matriz extracelular. Fibras elásticas, proteoglicanos, etc. A presença desse LDL aqui favorece o disparo de reações oxidativas locais, tá? Tanto no endotélio como nos fibroblastos, os escassos fibroblastos que existem aqui. Quando eu tenho liberação de radicais livres e secreção de outros subprodutos, isso vai ter um efeito adicional na ativação do endotélio. Tá? O endotélio ativado vai favorecer mais a entrada de LDL e, ao mesmo tempo, vai liberar fatores quimiotáticos e vai expressar moléculas de adesão, recrutando monócitos. Tá? Esses monócitos, na verdade, são os precursores dos macrófagos que estão na circulação, vão então migrar para dentro do tecido, do mesmo jeito que a gente viu na inflamação aguda, que a gente tem a migração das células, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas vocês viram que a gente já tem aqui, ó, VCAM, citocinas, moléculas de adesão de alta afinidade. Ele vai migrar e vai se transformar num macrófago. Um macrófago que, frente a esse estímulo quimiotático que a gente tem aqui, vai fagocitar esse LDL. Vai fagocitar e vai se ativar com isso.
ele não necessariamente vai destruir esse LDL, mas ele vai comer esse LDL e vai ficar ativado por isso, produzindo mais citocinas, que vão recrutar outras células inflamatórias, que vão potencializar a ativação do endotélio e vão retroalimentar o sistema. Tá? Problema disso aqui. Todos esses mediadores liberados são potenciais mediadores vasoconstritores. Como eu tenho uma quantidade grande de espécies reativas de oxigênio, eu vou deslocar todas as minhas vias regulares do vaso, do endotélio, de produzir óxido nítrico, ele vai parar de produzir óxido nítrico. Tá? Lembra que nas primeiras fases da inflamação a gente tem um processo que estimula uma vasoconstrição antes de vasodilatar. Isso favorece o estreitamento do vaso. Se isso favorece o estreitamento inicial do vaso, eu estou diminuindo então os fatores vasodilatadores, isso potencializa ainda mais o meu dano endotelial. Tá? Esse acúmulo de macrófagos cheios de gordura vai levar a um espessamento inicial da íntima, que é isso aqui, ó. No início eu não vejo, aqui está a luz do vaso, tá, ó. Era isso aqui, ficou isso aqui. O que tem embaixo ali? Um monte de macrófago, que a gente chama de macrófagos espumosos, ou em inglês foam cells, tá? Essas células nada mais são do que macrófagos cheios de gordura, e nesse momento vocês vejam que eu não vejo ainda grande inflamação, além dos macrófagos que eu recrutei aqui, e nem vejo muita fibrose. Eu estou numa fase inicial do processo. Tá? Isso aqui macroscopicamente é visto como uma placa pequena ou como uma linha mais amarelada, que a gente chama de estrias lipoídicas, que mostra a presença de gordura na camada íntima desses vasos. Com o tempo, e a manutenção e perpetuação desse processo, esses macrófagos ativados aqui vão produzir uma série de subprodutos. Fator tecidual, que vocês lembram que favorece o desenvolvimento de cascatas procoagulativas, espécies reativas de oxigênio, citocinas que vão chamar outras células e metaloproteinases, que acabam participando no turnover de matriz extracelular nessa região. Essa célula pode ficar tão cheia que em um momento ela morre. Tá? Ela morre e você tem restos celulares ali, corpúsculos apoptóticos. Só que essas citocinas, com o tempo, eu não tenho só macrófago nessa região. O processo inflamatório e a ativação se tornam tão intensas que eu começo a recrutar outros tipos celulares. Lembra, quando a gente tem uma inflamação aguda que a gente não consegue com aquela célula efetora resolver, que no caso de uma infecção bacteriana é o neutrófilo e aqui é o próprio macrófago, quer dizer, o macrófago não consegue dar fim em tudo, ele vai lançar a mão da imunidade adaptativa, ele vai começar a chamar linfócitos T. E quando eu tenho linfócitos T chegando aqui, eu vou ter um processo de retroalimentação e de transformação do potencial do macrófago, e ele vai virar uma célula que, além de fagocitar coisas, produz fatores de crescimento, estimula a proliferação de fibroblastos e a deposição de matriz extracelular. Isso, cronicamente, vai ser representado pelo espessamento dessa placa, pela formação de cápsulas fibrosas em torno dessa placa de gordura, tá? E uma oclusão ainda maior do vaso em questão. De forma que eu chego a essa situação. Eu tenho um vaso aqui, isso aqui é o que sobrou de luz, isso aqui está tudo ocupado pela placa. Com o tempo, então aqui eu tenho o core da placa, região central, na periferia eu tenho fibrose que é tão intensa que às vezes eu tenho até calcificação, mostrando a cronicidade do processo. Isso é um processo que acontece aos poucos, não é do dia para a noite, lembra, é progressivo.